vídeo de hoje eu vou explicar a definição da constante de Euler, né? E como que isso leva ao fato da derivada da exponencial ser ela mesma e vice-versa também. Então, se eu definir uma função qualquer exponencial, né, como sendo a elevado a x, onde já é uma constante qualquer, tá aqui a é um número real, a princípio. E se eu calcular a derivada dessa função pela definição da derivada, eu vou ter lá que a derivada é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, se eu usar esse valor aqui para exponencial, eu vou ter que isso aqui é limite quando h tende a zero de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Se eu olhar para esse cara aqui, eu posso ver que eu posso fatorar ele da seguinte forma. Posso reescrever isso aqui como sendo f' de x, né, é igual ao limite, como h tende a zero, de a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x sobre h. Perfeito, né? Se eu colocar agora aqui o a elevado a x em evidência, né, eu vou ter aqui que o f de x, né, vai ser, como a elevado a x não depende de h, eu posso tirar ele fora do limite, né? Então eu vou ter que a elevado a x vezes o limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. Este cara aqui, ele depende unicamente de a, né? Quando eu deixar aqui o h tender a zero, vocês vão ver aqui que nesse caso ele vai convergir para algum valor que depende somente de a, né? Então vamos lá, se eu chamar essa função aqui de g de a, por exemplo, né? E aí eu fizer aqui que se eu computar, por exemplo, g de 2, né? Ou seja, se eu deixar o h tender a zero para valores, pro valor de a igual a 2, né? Ou seja, se eu deixar o h cada vez menor para a igual a 2, eu vou ver que o g de 2 é aproximadamente 0,693. Ou seja, se eu botar aqui 2 elevado a h e botar o h igual a 0,1, 0,01, cada vez menor, eu vou ver que ele converge para isso aqui. Se eu colocar o g de 3, por exemplo, vocês vão ver aqui que ele é aproximadamente igual a 1,099. Ou seja, em algum ponto aqui, né, a gente leva a crer que existe um g de algum valor, um x0 específico, que seja igual a 1. E é assim que eu defino E. Ou seja, a minha constante E, ela é tal que o meu g de E, ou seja, o meu limite quando h tende a zero de E elevado a h menos 1 sobre h seja igual a 1. Essa é a definição de E, da constante de Euler. E isso por si só, né, faria que a minha derivada ser igual a 1, né? Então, ou seja, se eu partir da definição que quando eu tenho f de x é igual a e elevado a x, e se eu quero que f' de x seja igual também a e elevado a x, eu vou ter essa definição aqui para o L, que é o seguinte, que é o limite quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre h igual a 1. Como o limite da razão é a razão dos limites, eu posso escrever isso aqui como sendo o limite de h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre o limite quando h tende a zero de h é igual a 1. Se eu multiplicar para os dois lados, eu vou ter aqui que o limite quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 é igual ao limite quando h tende a zero de h. Posso passar esse mais 1 para cá, né? Posso elevar 1 sobre h dos dois lados, então vou ter aqui o limite quando h tende a zero de e é igual ao limite quando h tende a zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Como aqui não tem mais nenhum h, eu posso tirar e posso definir aqui a definição que todo mundo conhece do E, que é o limite quando h tende a zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Ou se eu quiser definir uma outra variável y, né, por exemplo, como sendo 1 sobre h, aí também você vê assim, posso definir que o E é o limite quando o y tende a infinito, né? Se o h tende a zero, o y tende a infinito, de 1 mais 1 sobre y elevado a y, né? Você pode ver às vezes escrito assim ou assim. Então o que isso quer dizer? Se eu partir da definição que a derivada da exponencial é a exponencial, eu chego na conclusão de que esse número E tem que ser definido como sendo o limite quando h tende a zero de 1 mais 1 sobre y elevado a 1 elevado a y. Isso aqui é uma definição. Agora eu vou fazer o contrário.
Se eu partir da definição que de E, que estamos usando isso aqui, ou seja, partir que é o limite quando h tende a zero, y tende a zero, né? Infinito, perdão, aqui é infinito, deixa eu até corrigir aqui o valor, infinito aqui, e aqui é y. Então aqui, quando y tende a infinito, de 1 mais 1 sobre y, ele vai dar y. Tá, eu vou definir aqui agora uma outra função, que vai ser o logaritmo base A, também A um número qualquer, aqui no caso positivo, de x. Tá aqui A é um número real, e A é positivo. Beleza. Vou calcular a derivada também dele. Eu vou ter isso aqui, né, que é o limite, quando h tende a zero, do logaritmo base A de x mais h, menos o logaritmo base A de x sobre h. Eu posso combinar aqui o logaritmo, né, pelas propriedades dele, senão vou ter aqui que isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero de logaritmo base A de x mais h sobre x. E como eu estou aqui multiplicando por 1 sobre h, eu posso elevar isso no expoente do argumento do logaritmo, né? Posso fazer assim. E também eu posso cortar aqui, né? Eu vou ter que esse cara aqui vai ser 1 mais h sobre x, né? Ou seja, tenho essa definiçãozinha aqui para o meu logaritmo. Aí eu vou fazer aqui uma mudança de variáveis. Eu vou dizer para mim aqui que o meu h vai ser igual a x vezes uma variável p qualquer, certo? Aí beleza, vamos ter aqui então que a minha nova derivada, deixa eu voltar aqui para por diante, vai ser o limite, bom, quando h tende a zero, p também tende a zero, né? Então vou ter quando p tende a zero, de logaritmo base A de 1 mais h sobre, aí 1 mais x vezes p, aí aqui agora eu vou ter esse cara aqui como sendo x elevado a 1 sobre xp, beleza. Vou cortar aqui meu x com meu x, né? Então eu vou ter aqui minha derivada, vai ser o limite quando p tende a zero do logaritmo base A de 1 mais p elevado a 1 sobre p elevado a 1 sobre x. Vou voltar esse 1 sobre x para fora do argumento e vou tirar ele do limite, porque ele não depende mais do p. Então a minha derivada em função de x vai ser 1 sobre x vezes, e também eu posso dizer que o limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Então isso aqui vai ser o logaritmo baseado do limite quando p tende a zero de 1 mais p elevado a 1 sobre p. Repare que se A for igual a E, que é a minha constante, que é o limite quando p tende a... Aí a gente usa lá como sendo h, mas pode ser p também. Vou usar p aqui. De 1 mais p elevado a 1 sobre p, eu tenho isso aqui, é o logaritmo base E dele mesmo, né? Então, de novo, né? Se A for igual a E, eu vou ter que a minha derivada, isso aqui vai dar 1, então vai ser igual a 1 sobre x. Beleza. Computei a derivada do logaritmo, né? Aí agora eu vou definir uma outra igualdade aqui, que é o seguinte. Imagina que eu defino aqui o logaritmo base E de E elevado a x, isso aqui é igual a x, né? Por definição. Para qualquer E, qualquer base. Se eu aplicar aqui a derivada dos dois lados, no lado esquerdo eu vou ter a derivada do logaritmo, eu sei que é 1 sobre o que está aqui dentro. Então eu vou ter 1 sobre E elevado a x vezes a derivada de E elevado a x, que não sei quem é ainda. Do lado direito eu vou ter igual a 1. Se eu multiplicar por E elevado a x dos dois lados, eu vou ter que a derivada de E elevado a x em relação a x é E elevado a x. Ou seja, o que esse vídeo mostrou? Se eu parto da definição de que a derivada em relação a x de E elevado a x é E elevado a x, eu concluo que E tem que ser definido como limite quando p tende a zero de 1 mais p elevado a 1 sobre p. E se eu parto da definição que de E sendo assim, eu concluo que a derivada da exponencial base E tem que ser ela mesma. Ou seja, o E é definido como esse cara
que faz a derivada da exponencial ser ela mesma. Isso conclui o vídeo, pessoal.